gente quer associar produtividade e qualidade para a gente ter uma alta lucratividade lá na frente, a gente começa a direcionar o nosso manejo para chegar nesse resultado. Olá, meus amigos produtores e produtoras, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos entender o que a lucratividade na sua lavoura de soja tem a ver com qualidade. Eu sou Thaís Franciele Ferreira, sou engenheira agrônoma, mestre e doutora em produção e tecnologia de sementes, e eu estou aqui para te ajudar a alcançar o 3 em 1, ou seja, para que você possa lucrar o equivalente a 3 safras em apenas uma. E hoje nós vamos ver que o lucro na nossa lavoura de soja, ele está associado não somente à produtividade, mas também à qualidade. E para iniciar, nós iremos perceber que quando a gente fala de lucro, né, nós podemos pensar, muitos às vezes pensam, né, que está ligado somente à produtividade. Só que quando nós trabalhamos com o 3 em 1, né, a gente vê que a qualidade é um quesito muito importante para que a gente consiga ter uma lucratividade maior. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente vê que nada mais é do que um reflexo de uma condução bem realizada lá no campo. Se a gente consegue seguir os processos, aplicar os produtos no momento certo, entrar com adubação no momento certo, a gente vai ver que nós teremos uma qualidade diferenciada, né? Se a gente pegar lá no dicionário para ver com relação a definição, né, de qualidade, nós iremos ver que nada mais é do que a adequação e conformidade aos requisitos e aos padrões que os próprios clientes vão estabelecer, né? Em outras palavras, a qualidade é o nível de perfeição de um processo, de um serviço ou de um produto que será entregue pela empresa. E no nosso caso, como nós trabalhamos com a cultura da soja, nós iremos perceber que esse padrão ele é estabelecido pelo mercado, né? Se a gente vai direcionar a nossa soja para reprodução, nós teremos que trabalhar o quesito de qualidade mais a fundo. Se nós iremos destinar a nossa soja para a produção de alimentos, para a produção de biocombustível, será outro nível de qualidade, né? Então, em todas as empresas, em todos os processos, a gente nota que quando se fala em qualidade, é necessário cumprir alguns indicadores de qualidade, ou seja, eficiência, eficácia, segurança, efetividade, atendimento, todos esses são indicadores de qualidade, né, que vão fazer toda a diferença no nosso processo de produção também. E quando a gente fala de 3 em 1, nada mais é do que a gente tornar a nossa produção mais eficiente. Conseguem perceber isso? Se eu vou lucrar 3 safras em uma, significa que eu terei uma alta eficiência durante todo o meu processo de produção para que eu consiga concluir o meu processo de forma efetiva. Vou ter uma eficiência maior durante o meu processo. E quando a gente fala dessa eficiência, a gente pensa assim: se eu jogar um grão ali na terra, ele vai nascer de todo jeito. Mas será que ele tem esses atributos de qualidade aos quais é necessário para que uma cultura possa se sobressair lá no campo? Então, é a partir disso que a gente começa a diferenciar grãos de sementes,
né? Se eu jogar um grão ali, ele poderá até germinar, mas não necessariamente ele irá cumprir com os atributos de qualidade que são necessários para que uma cultura se estabeleça. E quais que são esses atributos? São atributos físicos, fisiológicos, genéticos e sanitários. E a gente nota que, da mesma forma que as empresas possuem ali os indicadores de qualidade, né, para diversos processos, para que a gente alcance o nosso 3 em 1, nós devemos também seguir atributos de qualidade, que estão relacionados aos aspectos físicos, né, muito ligado à pureza física daquele lote de sementes. Então, nesse aspecto, nós iremos analisar misturas de outras sementes, presença de sementes de plantas daninhas ou não, presença de impurezas ali na nossa amostra, os aspectos fisiológicos que estão ligados ao manejo durante toda a produção, que irão refletir diretamente na fisiologia, né, da nossa semente, aos aspectos genéticos, porque a gente precisa garantir a identidade genética do nosso lote, né? Eu não posso vender gato por lebre, não é verdade? Então, se eu estou oferecendo uma determinada cultivar, eu preciso garantir o padrão genético daquela cultivar. Eu não posso simplesmente entregar um produto que não vai condizer com o que eu estou falando, não é verdade? E os aspectos sanitários, né, que estão relacionados à saúde daquela semente, né? Se ela tem a presença de doenças ou não, e isso poderá refletir na hora do meu plantio, né? Imagina só se no meu lote tem uma semente contaminada com uma doença, com um mofo branco, por exemplo. Né? Na hora que eu levar para o campo, o meu campo será contaminado pelo mofo branco. Então, esse aspecto sanitário é extremamente importante para que a gente possa cuidar do que virá pela frente. E a partir do momento que a gente começa a enxergar esses atributos de qualidade como indicadores da qualidade, então a gente começa a adequar o nosso manejo, né? E a partir de então, a gente passa a direcionar a nossa produção para os resultados que a gente deseja, né? Então, se a gente quer associar produtividade e qualidade para a gente ter uma alta lucratividade lá na frente, a gente começa a direcionar o nosso manejo para chegar nesse resultado, né? Os nossos resultados são consequências dos nossos atos, das nossas atitudes ali no campo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar a produzir melhorias, a realizar os planejamentos que são necessários, que são apropriados para a nossa área, a obter informações, muitas vezes antecipadas, que vão nos auxiliar nas tomadas de decisão. A partir daí, nós podemos, então, reagir, né, imediatamente a qualquer imprevisto que possa acontecer, porque a gente já tem um objetivo, a gente já tem uma meta a ser alcançada, né? A gente passa a fazer um melhor uso dos nossos recursos. Se eu tenho um campo de produção e eu tenho a possibilidade de, nesse mesmo campo, lucrar 3 vezes mais, por que eu não vou utilizar disso daí? É com base em conhecimentos, é com base em adequações que eu vou conseguir adequar ali o meu manejo para eu ter um resultado melhor lá na frente e lucrar mais. A área vai ser a mesma, mas eu vou direcionar para que isso possa acontecer. Eu irei melhorar a qualidade desse serviço que eu estou prestando,
né, dos treinamentos que eu estou dando ali para os meus funcionários e vou ter um autocontrole de qualidade no meu campo. Conseguem entender que a partir do momento que você passa a enxergar esses atributos de qualidade, você começa a adequar o seu manejo para que você se aproxime cada vez mais do 3 em 1, para que você comece a direcionar o seu caminho para que você tenha uma lucratividade maior no seu empreendimento, na sua lavoura de soja, né? Então, mas eu gostaria de deixar bem claro, né, pessoal, que o manejo ele não está relacionado a estruturas. Muitas pessoas pensam que para eu ter uma qualidade alta, eu preciso ter estruturas, eu preciso ter maquinários extraordinários. E não, pessoal, não é nada disso. Não é nada disso. É você entender os processos, trabalhar com alta atenção durante a produção, né? Eu não posso simplesmente deixar o meu campo ali, a Deus dará. Eu tenho que acompanhar, eu tenho que ter atenção com aquele campo, né? Então, você pode pensar, Thaís, mas depois, na hora do beneficiamento, eu preciso ter uma UBS, eu preciso ter um armazém. Não, gente, tá errado. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês saberem do que eu tô falando. Olha, a AMAGGI, né, vocês sabem que é a empresa mais rica hoje do nosso país, né? E a Lúcia Maggi, né, ela foi indicada pela revista Forbes, então, como a mulher mais rica do Brasil. E aqui, ó, se a gente entra no site, né, vocês podem entrar para vocês verem, saberem um pouco mais sobre a história do grupo AMAGGI. Vocês vão ver aqui que eles começaram como uma empresa familiar e hoje eles são uma das maiores empresas da América Latina, né? Aqui, ó, se vocês repararem, nós temos a linha do tempo, né, da AMAGGI, e lá em 1969 nasce a Sementes Maggi, que teve início em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Mas eu tô passando isso daqui para que vocês vejam um outro ponto da linha do tempo, né? Que aqui, ó, eles foram ter o primeiro armazém deles em 1983, ou seja, 14 anos depois que eles fundaram a Sementes Maggi. Então, eu quero mostrar para vocês que não é necessário ter estruturas estrondosas, né, para que você possa ser eficiente no seu processo de produção. E quando você passar a enxergar isso, nós vamos ver que para a gente alcançar o 3 em 1, nós estamos pautados em 3 pilares: lucratividade, produtividade e qualidade, né? Ou seja, tudo isso está relacionado a ter uma alta eficiência lá no campo. Em nenhum momento eu quis dizer para vocês que vocês terão que ter uma estrutura estrondosa. Não, vocês terão que ser eficientes no manejo de vocês, na hora de controlar, na hora de planejar, né? E ao investir o seu tempo nisso, você vai estar dando o primeiro passo para tornar o seu negócio mais eficiente. Ou seja, em uma mesma área, com a mesma cultura que é a soja, né? Você vai alinhar produtividade e qualidade e que vão refletir na lucratividade do seu negócio. Ou seja, vão fazer com que você lucre 3 safras em apenas uma, né? Para vocês entenderem melhor, vamos pensar aqui comigo. Você tá num quarteirão, né? Vamos imaginar que vocês estejam num quarteirão.
Se você for por uma rua pela direita, vamos supor, você vai chegar num barzinho que vai ter uma pinga por R$1. Se você for pelo outro lado, pela esquerda, você vai atravessar a rua e lá na frente você vai ter uma pinga e um torresmo por R$1. Qual que se você olhar é mais interessante, né? É claro que é a pinga com torresmo, né, pessoal? Concordam comigo? Você vai ter uma pinga com torresmo por R$1, pelo mesmo valor. E se você ir pelo outro lado, você vai ter só a pinga por R$1. Mas, para você pegar a pinga, você vai ter que atravessar uma rua calma, bem calminha, como essa aqui, ó. Não tem nenhum carro, é só você atravessar e pegar. No entanto, se você for pelo outro lado da rua, você vai ter que enfrentar um trânsito, né? Que é uma avenida mais importante. Então, você vai ter que ter mais atenção para que você possa conseguir comer o torresmo e tomar sua pinga. Mas você vai ter mais atenção, mas a sua recompensa será maior. Conseguem entender? Você vai ter do outro lado da rua a pinga com torresmo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Você pode escolher um lado ou outro, né? Você pode escolher produzir grãos ou produzir sementes. A escolha é sua. Se você escolher ter uma atenção maior aos processos, ao manejo, né? Você vai colher sementes e ao final vai vender por no mínimo 3 vezes o preço do grão. Ou então você pode continuar produzindo grãos, né? A escolha é sua. Só que lá no final você não vai ter a lucratividade que você gostaria ou o reconhecimento que você almeja ali pelo seu trabalho. Então, de qualquer forma, você tem o poder de escolha. Você vai querer só a pinga ou você vai querer a pinga com torresmo? Você vai querer alcançar o 3 em 1 ou continuar produzindo grãos, né? E não tem nada de errado, né, em você escolher uma coisa ou outra. Só as consequências que serão distintas, que serão diferentes. Os resultados serão outros. E sabe uma coisa que eu vejo que atrapalha muito quem quer chegar ao 3 em 1? É ficar com um pensamento fixo de que atender os atributos de qualidade é uma coisa difícil, é uma coisa impossível. E se nós tivermos um planejamento, né? Se nós tivermos aquele objetivo imposto e adequar o nosso manejo, não é difícil não, pessoal. E uma dica para quem já produz soja, né, é saber a qualidade do seu grão, tanto na pré-colheita quanto na pós-colheita. Só por aí a gente já vai saber destrinchar muita coisa do seu manejo e da sua colheita, certo? Do manejo, se na pré-colheita a gente teve dados de qualidade altos, né? Conseguiu atender os atributos de qualidade ali de uma forma efetiva, significa que a sua produção tá ok. Mas se na hora que você colheu aquela qualidade lá da pré-colheita decaiu, significa que no momento da colheita você errou. Então a gente consegue ajustar. Tem um quadro, né, aqui no canal que eu analiso e interpreto alguns erros na produção através das análises de sementes, das análises de pré e pós-colheita, né? Então, se vocês quiserem, eu convido vocês a assistir, que vai dar um embasamento muito bom para vocês.
E a partir desses resultados, né, a partir do momento que a gente faz a interpretação desses dados, a gente consegue moldar o seu manejo para que você alcance o 3 em 1, né? A gente começa a listar ali o que você precisa fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas se você quiser saber mais a fundo, tem outros vídeos que eu explico melhor. A gente tem um problema muito sério com percevejo no campo, né? Se na pré-colheita a gente faz a análise das suas sementes e dá um alto índice de percevejo, ali um alto índice de incidência de danos por percevejo, a gente começa a reparar que no momento do controle do percevejo lá no campo, você não foi eficiente, né? Então, na próxima safra, o que a gente vai fazer? Adequar de forma mais efetiva o manejo e o controle do percevejo, certo? Para que a gente não tenha mais esse problema. Ah, Thaís, mas eu ainda não produzo soja, mas eu gostaria de começar certo. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Pessoal, se você ainda não produz soja, mas pretende produzir, você já vai começar certo. Você já vai estar com a anteninha ligada ali para que você comece a enxergar os atributos de qualidade e trace metas para que você atenda esses requisitos, para que você atenda os atributos de qualidade lá no final, né? Então, o melhor momento para começar, pessoal, é agora. Começa agora, né? A safra está iniciando agora e a maioria dos plantios estão sendo realizados nesse momento. Então, é o momento ideal para você iniciar. Por que isso, né? A cada implementação que você faz, a cada adequação no seu manejo, você se torna mais forte, você se torna mais próximo do 3 em 1, né? Então, a cada safra que você for fazendo isso, você vai melhorar, você vai se tornando melhor naquilo que você está fazendo. Assim, eu gosto muito de dar exemplo de criança, né? Eu tenho 2 menininhos pequenos, eu acompanhei muito isso, gostava muito de observar e eu gosto muito de fazer esse tipo de analogia, né? Então, quando a criança, por exemplo, está começando a andar, se você dá a mão para ela vai conseguir andar mais efetivamente. À medida que você vai soltando, às vezes ela vai dando uma camaleada ali, vai querendo cair, mas de repente ela firma, né? Aí ela consegue andar com as próprias pernas. E a mesma forma é você. Eu tô aqui para te ajudar, né? Então, deixa eu segurar a sua mão. Vamos ir junto nessa, vamos alcançar o 3 em 1. O meu objetivo, a minha meta é justamente essa: fazer com que você, produtor de soja, consiga ter uma lucratividade melhor na sua lavoura, consiga um reconhecimento pelo seu trabalho. E nesse momento eu vou te dar a mão. Você aceita segurar minha mão? Vamos junto nessa. E depois você vai começar a andar com as próprias pernas, né? Então, o meu objetivo é que você alcance o 3 em 1. Então, vem comigo que eu estou torcendo muito por vocês, tá? Se você gostou do vídeo, curta, deixe seu like, deixe seu comentário se ficou alguma dúvida. Todos os comentários são respondidos, tá, pessoal? Então, se você ficou com alguma dúvida no que foi dito aqui, eu peço que deixe sua pergunta que eu vou tentar responder. Me sigam nas redes sociais, Thaís Franciele Ferreira 3 em 1, que tá lá no Instagram, no Facebook. Então, vocês vão conseguir ter outros conteúdos por lá, tá bom? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a próxima!